Economia, a gente vai falar de eleições na Europa, lá na França, porque há pouco mais de uma semana para o primeiro turno das eleições legislativas no país, o presidente Emmanuel Macron atacou os candidatos de oposição da esquerda. E o Fabrício Naisky, nosso editor de internacional, tem mais detalhes sobre isso pra gente. O que disse Macron exatamente, Naisky? Bom dia. Tudo bom, Lívia? Bom dia para você, Rafael, todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Macron foi para cima dos candidatos da esquerda ontem, um discurso que ele fez lá pela França, alegando que eles estão fazendo um acordo de aparato para essas eleições e criticando principalmente a proposta das candidaturas de esquerda em geral em relação à imigração. O Macron disse que a esquerda está trabalhando com muita benevolência e possivelmente possibilitando uma chegada massiva de imigrantes na França. O tema imigração, claro, não poderia deixar de ser, é um dos principais a ser discutido nessa eleição. A gente sabe que o partido, o Reagrupamento Nacional, Rassemblement National, de extrema-direita, tem um discurso bastante forte contra a imigração, como já era de se esperar. A esquerda tem um discurso de fato mais benevolente, mais permissionista em relação à imigração, e o Macron tenta se posicionar ali de fato mais ao centro, como é o partido dele, como tem sido o governo dele desde 2017. O Macron ainda criticou o fato de que a esquerda, o novo Fronte Popular, como tem sido chamada a aliança de esquerda para essas eleições legislativas, não possui ainda um candidato definido a primeiro-ministro, caso eles consigam maioria na Assembleia e possam indicar então o primeiro-ministro. O Rassemblement National já tem o seu candidato, que é o Jordan Bardella, é o presidente do partido, um acordo que já havia sido anunciado pela Marine Le Pen, o principal nome desse partido, já há 2 semanas. O presidente Emmanuel Macron quer manter o seu atual primeiro-ministro, Gabriel Attal, que era até então ministro da Educação, foi também chefe de gabinete do Macron, enquanto a esquerda muito provavelmente deveria indicar Jean-Luc Mélenchon, que é o líder da França Insubmissa, um dos principais partidos de esquerda por lá. Agora, qual é a situação de fato? O Macron tenta criticar os partidos de esquerda em uma tentativa, uma sinalização a eleitores mais à direita. Só que a corda é bastante apertada, enquanto ele puxa de um lado, ele acaba tirando do outro. Então ele acaba afastando eleitores de esquerda. Quando ele faz sinalizações mais à esquerda, ele acaba perdendo eleitores mais de direita ao partido dele, que é o Renaissance, Renascimento. Seria o equivalente aqui no Brasil àquilo que a gente chama, Lívia, de centrão. É um partido de fato bem de centro, e aí ele tem essa dificuldade, esse cobertor curto na hora de angariar votos. O que isso nos leva? À última pesquisa eleitoral que foi divulgada no dia 18, mais conhecido como ontem, exatamente, mais conhecido como terça-feira. E a gente tem os resultados aqui na tela para acompanhar. O Reagrupamento Nacional, partido de extrema-direita que foi muito bem nas eleições europeias, está com 33% das intenções de voto. Uma queda de 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa IFOP que foi divulgada na semana passada. Já explico por quê. O novo Fronte Popular de esquerda, 28%, aumentou 2 pontos percentuais. E o Renaissance, o Renascimento, partido do Macron, com 18% dos votos, queda de 1 ponto percentual, deve perder pelo menos metade dos deputados na Assembleia. Agora, o que explica essa queda aqui do Reagrupamento Nacional de 2 pontos percentuais? O partido está ruindo? O que está acontecendo? Na verdade, tem um outro partido muito grande na França, que é o Republicano, o principal partido de direita, chamada direita tradicional, vamos dizer assim, que teve um rompimento interno. O presidente do partido, Éric Ciotti, tinha anunciado um acordo com o Reagrupamento Nacional para essas eleições. Só que a maioria do partido disse o seguinte: nem pensar, a gente não se junta com eles de jeito algum, e tiraram o Éric Ciotti da presidência do partido. Só que alguns candidatos dentro dos republicanos disseram: eu permaneço alinhado com o Reagrupamento Nacional, embora eu continue na sigla, embora eu continue sendo republicano. Então, esse partido teve um aumento de 2% na intenção de voto, segundo essa pesquisa IFOP. Ou seja, só muda a sigla, perde de um lado, mas muito provavelmente na Assembleia eles vão se alinhar, e aí pode até haver uma transferência de legenda, uma transferência de sigla, o que ainda coloca o Reagrupamento Nacional bem na frente nesse momento, mas ainda sem maioria absoluta, e aí eles não conseguiriam necessariamente indicar um primeiro-ministro. Muito em definição, a gente vai ver nos dias 30 de junho e 6 de julho o que vai acontecer de fato por lá. Tá pertinho, dá para aguentar a curiosidade. Enquanto isso, a gente vai acompanhando a movimentação. Obrigada, viu, Naisky? Até a próxima.